Olá! Hoje eu vim aqui comentar com vocês as minhas leituras de junho. Vamos lá. Então, a primeira leitura que eu fiz em junho foi The Quixote. Eu tô olhando pra lá porque eu tô com a lista dos livros, tá? Foi The Quixote. Ele teve algumas marcações. Esse livro conta a história de uma menina que ela é autista e ela trabalha como cientista de dados numa empresa. Ela é muito bem resolvida profissionalmente, ela tem uma carreira muito boa, mas ela não consegue se relacionar com pessoas, assim. Não só relacionamento amoroso, mas também no trabalho, assim, ela não é boa com pessoas. E aí ela tem um crush num colega de trabalho, e esse colega de trabalho, assim, é bem galinhão, tá? E ele tá saindo com a estagiária, no momento, assim, no início do livro. E daí ele fala, tipo, mas você deveria ter mais experiência em sair com pessoas e tal. E daí ela fica com isso na cabeça. E ela contrata um tipo garoto de programa, mas ele é mais... Eles chamam de escort. E pra ensinar ela sexo, porque ela acha que o problema é sexo. E ela contrata esse cara. E daí é um cara... o livro é narrado em terceira pessoa, mas é em terceira pessoa ele e terceira pessoa ela. Então a gente consegue ter os dois pontos de vista. E ela faz essa proposta pra ele ensinar ela em um mês e tal. Acho que é um mês. E, gente... O que eu posso dizer, assim, me prendeu muito, eu me identifiquei bastante com a personagem principal, com a menina. Mas eu não gostei muito de algumas ações dele. Entendo algumas ações dela também, mas algumas coisas ficaram assim, meio... Gente, você vai deixar isso passar, sabe? Por mais que no final a autora tenha resolvido o que ela foi proposto no início, e foi muito interessante ver o desenvolvimento e os pensamentos da menina autista, foi um pouco difícil aceitar o final. Entendo que a proposta, mas o final não vou dizer que me desceu, porque não é me desceu a palavra, mas algumas coisas, se eu fosse a Estela, que é a personagem principal, eu não teria aceitado. Mas eu gostei, foi uma leitura levezinha. Eu terminei ele no dia 7 de junho e eu dei 4 estrelas pra ele. Então é uma nota muito boa. Eu não costumo dar nota ruim, tá, gente? Esse livro tem em português também, tá? Ele chama Os Números do Amor, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui embaixo o nome dele em português. Então, o segundo livro que eu li esse mês foi Crooked Kingdom, Vingança e Redenção. Ele é em português, ele tem muitas marcações. Ele é o segundo livro da série de Six of Crows. Pra quem viu Sombra e Ossos, a série do Netflix, essa série aqui, ela foca naquele núcleo do caso, da Inês, E eu sou apaixonada por esses personagens, eu sou apaixonada por essa história. Algumas coisas aqui, a gente tem o spoiler na série. Eu vi a série antes de ler o livro, mas eu não li os livros do Six of Bones, do Sombra e Ossos. Six of Bones eu confundi totalmente, eu misturei as duas, né? Shadow and Bones. E eu não li essa, eu li só Six of Crows. E esse aqui é o segundo livro, então eu não posso contar muito spoiler pra vocês, porque o que eu contasse seria spoiler. Por mim, a Nina, o Matias e a Inês podiam ser os principais. Mas eu acho que o principal foco desse aqui é mais o Jasper e o mercantezinho, que eu esqueci o nome. Mas é muito bom, muito, 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 muito bom. 5 estrelas, tá? Eu não tenho o que falar sobre esse livro. E... É que eu não posso contar pra vocês o que é, porque seria muito spoiler desse aqui, principalmente, porque ele é o segundo, né? Mas a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é leiam, é uma fantasia incrível. Tem algumas partes de romance, mas o romance não é principal, assim. O mundo é perfeito, é muito bom, muito bom, muito bom. E assim, eu amo, foi 5 estrelas. Acho que o primeiro, Six of Crows, foi 5 estrelas ou 4,5, muito bom também. Então, assim, leiam. É uma duologia só, é perfeita. Leiam. Então, o terceiro livro desse mês foi Casos Resolvidos.
É um conto da Rafaela Marques e ele fala sobre 2 advogados que eles brigam muito na empresa, eles trabalham na mesma empresa e eles brigam demais e eles acabam indo pra tirar férias. Ele volta pra casa da família dele, que é uma pousada, e ela vai pra essa mesma pousada. E é o Enemies to Lover. Assim, eu acho que eu fui com muita expectativa, porque o último livro que eu li de advogados, eu não lembro o nome, mas foi assim, incrível, de uma autora brasileira também e tal. Foi incrível, assim, eu penso nele até hoje, é paixãozinha, é muito, 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 muito bom, sabe? Mas esse livro me deixou muita coisa a desejar, sabe? Esse conto, no caso. Eu entendo que foi Enemies to Lover e que é um conto, então ele é rapidinho. Mas eu senti que faltava pelo menos aquela conversa, sabe? Tipo, por que a gente briga e como a gente pode resolver isso? Mas no fim foi só, a gente briga porque a gente se ama, então vamos só se amar e não vamos mais brigar. Mas não teve essa conversa, sabe? Foi assim, subentendido isso e pronto, resolvido. Não gostei do final. Eu entendo que é um Enemies to Lover, então o final tem que ser feliz. Mas tem algumas coisas do final que eu não gostei. Eu dei 3 estrelas para esse livro, 3. E outra coisa que eu não gostei muito é que esse conto se passa no Brasil, se passa nos Estados Unidos. E ele fala várias vezes que eles passam nos Estados Unidos, mas ele tem muita vibe brasileira. E uma coisa que me deixa incomodada é quando os autores não pesquisam sobre, sabe? Por exemplo, o ensino nos Estados Unidos é absolutamente diferente do ensino brasileiro, principalmente pós-graduação. E uma das coisas que me pega muito em livro é quando eu conheço algo sobre e eu vejo que é muito diferente. Tipo, o livro fala que passa lá, mas ele é absolutamente diferente, sabe? Eu sigo uma influencer, a Roberta Frussard. Amo! Ela tem vídeos sobre rotina em Nova York. Nesses vídeos ela fala muito, ela faz direito lá e ela fala muito sobre como sabe? Como foi a graduação, como foi o mestrado, e direito lá é pós-doutorado. E ela não tem, pelo que eu entendi, mas ela fala muito sobre as pessoas pegam empréstimos do governo para pagar as universidades, mestrados, doutorados, etc. E tipo, faz muito sentido tudo que ela faz, porque ela vive lá e, enfim, não tem por que ela ficar inventando um mundo que não existe, né? E aí, nesse caso, a autora falava que era lá, mas aí, por exemplo, eu tive que trabalhar antes de entrar na graduação porque eu não tinha dinheiro pra pagar a minha graduação. E daí eu sou formada em Direito. Mas, tipo, cara, Direito não é graduação, Direito é doutorado, sabe? E isso me incomoda muito, 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 muito nesse livro. O 4º livro que eu li, então, foi Nebulosos. Eu li no Kindle. Ele é o livro 1 de uma duologia. E esse livro, gente, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho ele faz muito tempo no Kindle. Ele tá no Kindle Unlimited. E eu nunca botei muita fé nele, sabe? Era o tipo de livro que... Não, eu li a sinopse e daí eu pensava... Não quero. Não vai ser legal. E aí eu tava muito afim de ler um livro em português, que fosse algum romancezinho. E eu não tinha mais nenhum no Kindle romancezinho. Aí eu tava com preguiça de procurar um novo pra baixar. E aí eu fiz o quê? Comecei a ler esse. Foi a melhor coisa que eu fiz. É um livro de bad boy, que envolve tráfico, envolve muitas coisas ruins. Tem muito gatilho. E o livro começa com a Max, que é a personagem principal. A mocinha, o irmão dela foi espancado e jogado na frente do hospital. Tipo, tiraram ele do carro e jogaram ele na frente do hospital. E ele tá com traumatismo craniano. E aí a Max, ela tenta descobrir quem que fez isso, sabe? Aí ela meio que desconfia do cara da fraternidade, de uma das fraternidades que tem na universidade que ela estuda.
E ela vai atrás do cara e assim, ó, primeiros capítulos ela destrói o carro do cara, destrói. E ela é assim, ó, ela é muito esquentada, ela é... Não sei nem descrever assim, mas ela, tipo, encara mesmo, ela tá nem aí. O cara, o da fraternidade, ele é um traficante, ele é perigoso, todo mundo na universidade tem medo dela, e ela chega de dedo assim nele, sabe? Tipo, ela é incrível. E o pai dela fala que eles precisam se mudar pra ele conseguir custear o tratamento do irmão dela, do Carter. Que a cidade que eles estão é muito cara, então ele vai vender a casa e eles vão se mudar pra uma outra cidade pra morar com a tia dela, né? Acho que é a irmã, eu entendi que é a irmã da mãe, que já faleceu. E ela não quer se mudar, ela quer continuar lá, ela quer vingança de quem fez isso com o Carter, que é o irmão dela. E aí o pai dela se muda e ela não se muda. E aí começa a história, sabe? E assim, ela se apaixona pelas pessoas erradas, ela se apaixona pelas pessoas certas também. E tem uma gangue rival, e daí fica tipo, mas foi essa gangue que eu tô lidando agora, que é a gangue do Chance, que é o que ela destruiu o carro. Mas tem a gangue da Odin, que é a gangue rival dos nebulosos. E aí, não, mas foi o Odin, não, mas foi o Nebulosos, e fica nisso o livro inteiro. E tu vai descobrindo as coisas junto com ela. Então, o livro inteiro, tudo que tu sabe é o que ela sabe. Embora tenha alguns capítulos que sejam por outros pontos de vista de outros personagens. E esse livro foi incrível, incrível. Eu não tenho o que falar dele. Assim, olha, não dei nota ainda, mas eu tô em dúvida entre 5 e 4,5. Porque assim, ele me machucou, tá? Foi um tipo de livro que eu não conseguia parar, que eu não queria parar. Mas ao mesmo tempo tinha capítulos que acabava o capítulo, eu tinha que fechar meu Kindle, respirar muito fundo, fazer outras coisas e depois voltar. Porque eu tinha que refletir sobre o que estava acontecendo, sabe? E, nossa, foi muito, 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 muito bom. Eu amei esse livro demais. A história foi muito fluida. A leitura foi muito... me prendeu muito desde o início. Acho que segundo, terceiro capítulo eu já estava muito presa. Eu me conectei muito com os personagens, principalmente com a Max. Eu consegui sentir as dores que ela sentia. E a escrita da autora é sensacional. E, nossa, eu, assim, recomendo. E tem leituras em andamento. His Dark Materials. Esse livro aqui é o livro da Bússola de Ouro. A Bússola de Ouro, na realidade, é uma trilogia. Esse aqui é a trilogia inteira aqui. Eu li a primeira parte do primeiro livro. Mas assim, não estou me defendendo, mas eu tô lendo esse livro com um amigo. E meu amigo tá na página 14. Então talvez eu leia uma parte por mês, não sei ainda como é que eu vou fazer. Porque a ideia era a gente ler e comentar sobre. Mas ele não tá lendo, então como é que a gente vai comentar sobre, sabe? E, bom, a história da Bússola de Ouro, não sei se vocês conhecem a história da Bússola de Ouro, mas é um mundo em que as pessoas têm um demon que é tipo um... Meu amigo comentou que era tipo um Pokémon. Eu achei uma ótima descrição. Que ele anda contigo por todos os lugares. Seria tipo um amiguinho, sabe? Um filhotinho. E aí... O primeiro livro aqui se chama As Luzes do Norte. E que seria tipo a Aurora Boreal. E nos Estados Unidos se chama Bússola de Ouro. E no Brasil eles traduziram da Bússola de Ouro. A premissa do primeiro livro é que tem alguma coisa na Aurora Boreal, alguma coisa mística, alguma coisa mágica, que ninguém sabe o que é. A menina que narra é uma criança, e o tio dessa personagem principal foi pra lá pra desbravar a Aurora Boreal, né? Foi pro norte pra desbravar a Aurora Boreal, e a menina, ela não tem pais e ela mora tipo num colégio. Eu entendi que era tipo num colégio, assim. E crianças começam a desaparecer e ela fica intrigada com isso e o amiguinho dela desaparece. Então ela quer buscar o amiguinho dela. E, enfim, se eu contar mais que isso, spoiler, ela e o demon dela vão atrás do amiguinho dela e o tio dela sumiu também, então eles vão atrás do tio dela também.
Mas acho que isso que eu falei do tio dela também já é spoiler, mas enfim. A história é muito legal, mas eu confesso que tá demorando um pouco, assim, pra engajar. Tem algumas palavras que pra mim não fazem sentido. Não que não fazem sentido, mas algumas abreviações que me dão agonia. Eu até comentei isso no vídeo que eu falo sobre o... lendo no tempo do celular, eu acho. Quando a pessoa tá falando, eles escrevem como se a pessoa estivesse falando, sabe? Então, vamos dizer que o livro é paulista, de São Paulo. E daí, em vez de eles falarem, você foi, eles falam, cê foi. E daí eles escrevem C-C-E, foi. E aí eles fazem isso em inglês. Então, tipo, tem muita coisa que me dá um pouco de agonia. Então, ele tá sendo um pouco mais lento pra mim. E também eu tô esperando meu amigo, então tá tudo bem ser lento, né? Então, acho que eu vou ler ele no decorrer de muitos meses pra tentar acompanhar meu amigo. E teve 2 livros abandonados esse mês. Emma, eu abandonei, era a leitura conjunta do Clube da Caru. Eu tentei ler em inglês, eu não achei versão em português pra cá, pra comprar. E, gente, é um clássico de Jane Austen. Foi muito difícil, eu não engatei na história, tava difícil em inglês. E não tava sendo interessante pra mim, eu não consegui avançar, então ele foi abandonado. E o segundo livro abandonado foi o The Wild Silence, que era a leitura em conjunta do... Eu não fiz nenhuma leitura em conjunta, né? Do Clube do Livro da Biblioteca que eu participo. Eu comecei a ler, mas não engajei também. A reunião dele é no dia 5, talvez eu leia, tente voltar pra ele até o dia 5. Hoje que eu tô gravando o vídeo é dia 2, dia 1, dia 1º. Então talvez eu tente ler ele em cima. Ele é bem fininho, então tipo, se eu pegar ele pra ler mesmo, talvez eu consiga ler até o dia 5, não sei. Vamos ver. E foi isso as leituras desse mês, então. Vamos ver se eu leio isso e depois eu atualizo vocês, tá bom? Então, de junho foi isso. Se você gostou, dá um joinha no vídeo. Comenta aqui se você já leu algum desses livros, o que você achou. E se inscreve no canal. E até o próximo. Tchau!